Um bom dia a todos. É um prazer, nesse sábado de manhã, né, convidar o doutor Mauro Celso Zanus, que é pesquisador da Embrapa Alvivinho, e tem participado ao longo de décadas, né, da construção e do reconhecimento, né, de todos os elementos necessários para as indicações geográficas do setor vitivinícola brasileiro, que chegou, inclusive, até em Pernambuco e na Bahia. Então, eu só estou falando assim, uma introdução muito geral, mas fica à vontade, Mauro, para te apresentares mais detalhadamente. E realmente, assim, é um prazer poder te receber aqui para me falar desse tema tão específico, que eu tenho certeza que tu é uma das pessoas que mais conhece sobre o tema no Brasil. Então, fico muito feliz de poder te ouvir e, ao mesmo tempo, compartilhar, né, com todos os alunos e professores aqui do Profinit. Obrigado, Kelly. Agradeço o convite de participar desse teu curso. E é uma grande satisfação, um tema muito envolvente, né? E é um tema, na verdade, que pode agregar muito, né, para a agricultura brasileira, nesse tempo de questionamento, né? De fazer da nossa o agro um agro mais diversificado, um agro que agregue mais valor. Então, o tema de indicação geográfica tem tudo a ver com isso, né? Se nós compararmos o agro de alguns outros países, né, da Europa, a gente vê que nós temos um potencial enorme de expandir a agregação de valor no agro via esse instrumento da indicação geográfica. Bom, a minha apresentação, eu sou engenheiro agrônomo, formado aí pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1987, e trabalhei, iniciei na Embrapa em 89, né, trabalhando na área especificamente de enologia, e acabei entrando muito mais na área de análise sensorial de vinhos, e foi um campo em que posteriormente fiz diversos cursos, né, me especializando nessa temática, nessa interface de análise sensorial com análise química dos vinhos. Nos anos de 90, então, ingressei nas equipes que começaram a trabalhar o tema de indicação geográfica, sempre na vertente de colaborar nas questões de qualidade dos vinhos, né? E quando se fala em indicação geográfica, para os proponentes é uma abordagem, mas para os consumidores há muitas expectativas, né? Se espera que os produtos de indicação geográfica tenham tipicidades, características peculiares, diferenciações, e então sempre fica o desafio nesses trabalhos de indicação geográfica de se alcançar essas características de diferenciação dos produtos. Então, nessa minha apresentação, eu vou abordar tópicos gerais da questão do caderno de especificações técnicas, que, no final, vem ser o núcleo central das indicações geográficas. Se uma indicação geográfica tem qualidade ou não tem qualidade, muito se deve às questões das especificações técnicas do caderno e também, não somente, né, mas como se dá a gestão da efetivação do que está lá, né? Que às vezes ocorre, né? De você ter um excelente caderno de especificação técnica, mas a gestão faltar nas práticas de controle, questões às vezes simples, como ter um secretário qualificado que faça o acompanhamento rigoroso dessa atividade. Isso é muito importante da nossa experiência. Eu participei, eu acho, pelo menos uns 10 trabalhos de indicação geográfica. Vale muito a pena dar atenção a esses ambos aspectos, não somente a papeleta, papeleta que é necessária, ter a qualidade, mas ter uma secretaria e pessoas qualificadas a cobrar a efetividade do caderno. Então, eu vou abordar, acho, Kelly, alguns temas um pouco diferentes, uma visão
com esse viés do controle da qualidade, né? E entender algumas bases biológicas que justificam a diferenciação dos produtos, particularmente nessa questão do produto vinho, né? Então, estão vendo em tela, Kelly? Sim, tá trocando, tranquilinho. Então, qual é a origem da tipicidade e as características de cor, aroma e paladar dos vinhos? Os vinhos são um produto que reúnem duas principais fontes de influência: as questões da natureza e também tecnológica. Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. E por que os vinhos são diferentes uns dos outros? Como agrônomo, então, eu vou passar bem rapidamente esses aspectos, mas são importantes porque, no final, eles acabam... o caderno de especificação técnica acaba considerando esses aspectos, porque eles são os aspectos que condicionam essas diferenças e tipicidades do vinho. Então, a região e o local de cultivo da videira é um aspecto importante, daí a importância da delimitação específica da área. As características do solo, da topografia, são um elemento também muito importante na determinação da composição da uva e, portanto, do vinho. As variedades, que são específicas em cada região, nós sabemos que algumas variedades se expressam muito bem numa determinada região e não tanto em outra. Por exemplo, Pinot Noir é um vinho importante. O Pinot Noir se estabelece muito melhor em regiões de clima mais frio do que em regiões de clima quente. Em regiões de clima quente, por exemplo, Pinot Noir, a casca da uva não pega pigmentação. Então, cada região tem cultivares que desenvolvem uma melhor adaptação. A safra, as condições climáticas também são importantes, determinam o grau de maturação da uva e, com isso, a composição do vinho. As condições de cultivo, poda, o espaçamento, a condução, a produtividade, né? O manejo agronômico do vinhedo, a época de colheita. Aqui, na época da colheita, recentemente eu tenho me interessado, mais como um passatempo, ver sobre os vinhos alemães. As indicações geográficas na Alemanha consideram muito a época de colheita. Então, os vinhos são classificados muito em função se a uva está mais ou menos madura, sendo para a Alemanha um aspecto principal para a indicação geográfica da Alemanha, além do território. Mas não são somente as questões da composição da uva que afetam a qualidade do vinho, evidentemente. As técnicas de vinificação, fermentação e maceração, condições de estabilização e envelhecimento, né? Tudo isso afeta a composição final do vinho. E, no caso da elaboração do caderno de especificação técnica, ele se volta a essas questões de tela, né? Você procura ter esses elementos especificados de forma a garantizar que o produto final vai ficar não com uma composição muito variada, mas vai ficar com uma composição mais restrita. Então, o sistema de condução, por exemplo, quando se define no caderno de composição de especificação técnica que o sistema de condução seja espaldeira e não o sistema horizontal enlatada, se espera alcançar um grau de maturação mais alto das uvas, com isso dando uma condição de expressão do terroir melhor do que numa condição de produção horizontal, que levaria a uma produção maior e com uma maturação menor e com outras características do vinho. Então, é só para exemplificar que o caderno de especificação técnica
além das questões de assegurar a origem, considera esses fatores que vão interferir na biologia da planta e a maturação da uva. Bem rapidamente, né, nós podemos aqui apresentar essa pirâmide do vinho, em que como é que o vinho, os principais elementos do vinho estão vinculados à natureza, né? Então, o metabolismo da planta, ele pode ser classificado em dois metabolismos. O primário, que está muito vinculado à fotossíntese, ele vai determinar o açúcar da uva e, consequentemente, o álcool. E também muito a acidez das uvas. Então, o álcool e a acidez determinam muito da matriz do sabor e o gosto, o equilíbrio e a afinidade. Então, a base do paladar de um vinho vem vinculado a esse metabolismo primário, vinculado à fotossíntese. Mas não são somente esses elementos, evidentemente, que interferem na qualidade do vinho. Nós precisamos também ter os pigmentos e os taninos, e os aromas e as substâncias voláteis. Esses, por sua vez, estão mais vinculados ao metabolismo secundário da planta. E esse é muito dependente do ambiente. Se o lugar é mais quente ou mais frio, tem uma maior altitude, menor altitude, as condições de restrição de água, tudo isso vai determinar a composição dos aromas e precursores aromáticos, que vão dar a complexidade e a tipicidade do vinho, e também os pigmentos e taninos. Então, vejam que a matriz da qualidade do vinho ela é definida por esses dois metabolismos que são afetados fortemente pelas condições do ambiente. Não somente a biossíntese dessas substâncias, mas também a sua degradação, né? Por exemplo, em regiões quentes, muito quentes, o Cabernet Sauvignon não logra alcançar muita coloração, né? Porque à noite, a pigmentação que você ganha durante o dia é degradada à noite pelas temperaturas altas. Então, o efeito das temperaturas noturnas do local é um elemento importante para essas substâncias, particularmente pigmentos e taninos. E outras questões também, o regime de chuvas vai determinar a translocação desses metabólitos e a diluição do fruto. O fruto vai se apresentar mais concentrado ou menos concentrado, e isso vai determinar vinhos mais robustos ou menos ou mais delgados. Para exemplificar esse potencial que nós temos das diferenças da natureza em propiciar vinhos diferentes, esse é o mapa do estado, em que é um mosaico. Esse mosaico de cores ele está associado com a altitude. Então, vocês vejam, né? Claro que as áreas mais baixas estão aqui, no litoral, né? Nível do mar, e à medida que você vai tendo maior altitude, vai tendo essas cores, e aqui as maiores altitudes do estado. Então, alguém olhando esse mapa já pressupõe, né, de que vinhedos instalados nessas diferentes regiões têm, em tese, o potencial de determinar uvas de composições distintas. Isso acontece em todo o Brasil, e expressa assim, quanto a enormidade de diversidade de áreas que nós temos, o potencial de produção de vinhos diferentes no nosso território. Por exemplo, a Serra Gaúcha, em função dessas questões de altitude e de clima, remete, basicamente, uma condição de paisagem verde, um clima ameno, a tradição, a Mata Atlântica predominante, né? Tudo isso são características vinculadas à Serra Gaúcha. Na campanha, Livramento, Bagé, Dom Pedrito, já nós vamos vincular com uma outra paisagem, um outro bioma, o Pampa. É uma paisagem singular, com verões mais ensolarados,
né? E também os fatores humanos, uma outra tipicidade, que é o gaúcho e as suas tradições. Na Serra do Sudeste, Pinheiro Machado, Encruzilhada, também há muitas particularidades do solo e o clima também peculiar. Campos em cima da serra, Vacaria, Montes Capões, o elemento talvez de diferenciação é o frio, né? Uma região bastante fria, clima temperado. São Joaquim da mesma forma, mas São Joaquim, além do frio, um relevo muito mais ondulado e com características de solo também diferentes. No Vale do São Francisco, por sua vez, uma viticultura completamente distinta, tropical, clima seco, inédito a nível mundial, né? Também dando essa condição de produção de vinhos diferentes. E os vinhos de inverno, recentemente, né, Sudeste e Centro-Oeste, aqui nós prevemos, Kelly, uma expansão muito grande dessa viticultura dos vinhos de inverno, de grande magnitude, é irreversível, essa viticultura vai crescer em muitas áreas do Sudeste e Centro-Oeste e vai ser um elemento de colaboração para a diversificação do vinho brasileiro. E certamente esse crescimento vai também atentar a essas questões de diferenciação das áreas geográficas dentro dessa condição. Há muitos subtipos de áreas e que vão também ter as suas indicações no futuro. Vocês veem em tela, então, uma diferença gritante da paisagem do nosso Pampa, Candiota, próximo aí a Bagé, no bioma Pampa, com o bioma Mata Atlântica predominante aqui na região de Bento Gonçalves. Evidentemente que isso remete a vinhos diferentes nessas duas áreas. E sendo essa diferenciação dos vinhos, quando feita em laboratório, é possível caracterizar essas diferenças através de técnicas, né, de laboratório e de fichas de degustação e treinamento de degustadores que levam a uma caracterização sensorial dos produtos, né? Aqui, um vinho branco médio da região da Campanha, por exemplo, e aqui a caracterização de um vinho tinto médio da região da Campanha também, representado nesse diagrama de teia, que dá uma imagem, é uma maneira de expressar as características sensoriais de uma forma gráfica. Bem, nós já, felizmente, na temática do vinho, estamos avançando bastante, já se vai adicionando muitas indicações geográficas desde o seu início nos anos 2000, e mais recentemente temos a DO Altos de Pinto Bandeira e a IP Vale do São Francisco. Então, aos poucos, nós vamos configurando um mapa no Brasil muito interessante, né? Antes de falar vinho do Brasil, que às vezes até tinha uma conotação a nível internacional meio vinculada ao tropical, muitas vezes vinculando o Brasil com a Amazônia, né? Que para a temática do vinho não é interessante. Agora nós temos no Brasil, né, uma apresentação geográfica muito mais interessante. Então, as indicações geográficas não estão somente valorizando as áreas a elas vinculadas somente, mas estão dando condição para que o Brasil se apresente um outro cartão de visita. São, tal qual ocorre em outras regiões do mundo, o Brasil já começa a se falar, não o vinho do Brasil, mas os vinhos da Campanha Gaúcha, de Montebello, do Vale dos Vinhedos, do Vale do São Francisco. Isso é uma estratégia muito interessante para alcançar mercados mais qualificados e emprestar prestígio
aos nossos vinhos. Bom, do marco legal, eu não vou me estender muito, a Kelly me alertou que esse tema vocês estão tendo bastante oportunidade, né? Nós sabemos que nós temos um espaço importante ainda de qualificação da legislação, a própria Kelly, junto com o doutor Toneto, estão à frente de puxar essas alterações. Nossa legislação ainda pode ser muito qualificada, e é importante também ter em conta que essa temática das indicações geográficas ela é dinâmica, ela não é estática, e não somente temos que modificá-la por qualificá-la, mas também para sintonizá-la com o que está ocorrendo, né, em outras áreas. Países tradicionais produtores, como Itália, França, né, têm puxado muitas modificações nessa temática, e o Brasil também é importante que nós tenhamos a legislação não como um instrumento de engessamento das práticas, mas um instrumento de ordenamento, mas que seja dinâmico e venha a entrar em sintonia com os negócios, para não termos problema de inserção nos mercados. Bom, o caderno de especificação técnica, esse é o assunto principal de hoje, né? Ele é o elemento-chave que leva às características do produto final e garante a origem do produto final. Então, na construção de uma indicação geográfica, ela é muito a construção do próprio caderno de especificação técnica. Então, há demanda, há o interesse dos produtores, e é necessário essa construção desse caderno de especificação técnica. Aqui compartilhar com vocês um pouco da experiência que nós tivemos, a dificuldade, muitas vezes, de encontrar no setor produtivo, né, pessoas qualificadas com o domínio de todos esses aspectos para a construção desse caderno de especificação técnica. Então, na temática do vinho, graças à pesquisa, às universidades, à Embrapa, nós temos participado do trabalho não só de dar elementos de informações técnicas e de conhecimentos das condições da produção, mas a gente tem participado da própria construção do caderno em diversas facetas, seja da delimitação da área geográfica, com elementos da ciência da geografia, ou elementos da ciência agronômica, aspectos importantes do sistema de produção de uvas, como o sistema de condução, ponto de colheita, enfim, que esses elementos estejam assegurados no caderno de especificação técnica, de forma que nós, de fato, vamos ter uma eficiência em alcançar um produto final com origem garantida e com características que se mantenham diferenciadas ao longo do tempo. Então, o pedido de registro da indicação geográfica deve se referir a um nome geográfico e apresentar um caderno de especificações técnicas que conste o nome geográfico. Bom, aí nem sempre nós encontramos essa situação fácil. Às vezes, os produtores estão localizados numa área meio que tem interface com nomes geográficos diversos. Então, é sempre um desafio essa construção. Então, há muito embate, muitas vezes, muitas discussões para se alcançar o nome geográfico adequado para aquela indicação geográfica. A descrição do produto ou serviço, a delimitação da área geográfica, também, em pedido de indicação de procedência, deve-se ter a descrição do processo de extração,
produção e produto. Na denominação de origem, a descrição das qualidades ou características do produto que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos e seu processo de obtenção e ou prestação. Bom, aqui, pessoal, se apresenta um bom desafio, porque termos um produto final vinculado a essas características da região, ele é fundamental que a construção do caderno seja feita de tal forma que aumente a possibilidade de se alcançar e acentuar essas tipicidades e que não se chegue no final a produtos com uma composição tão variada que não se diferencie dos demais de outras áreas geográficas. Então, esse é um trabalho também que leva tempo, deve ser muito pensado, porque há algumas contradições. Quanto mais restrições você impuser para alcançar aquelas características, muitas vezes essas restrições envolvem custos, envolvem questões de economia. Então, é um embate em que nós temos os pesquisadores, os técnicos, com os produtores, olhando o lado econômico. Então, é sempre muito desafiante a construção desse caderno nessas vertentes. Além dos aspectos dos mecanismos de controle, também aqui se dão alguns embates entre maior ou menor flexibilização a respeito dos controles. Os controles envolvem custos, né? Então, sempre há esse embate de se achar um ponto de equilíbrio em que se tenha os controles satisfatórios, mas que também não sejam demasiado engessados ou de elevado custo, né? As condições de proibições, eventuais sanções também ao caderno de especificação técnica. Então, queria compartilhar com vocês de que a todos os técnicos envolvidos nessa temática da construção do caderno, é um trabalho muito desafiante e valeria até a pena, eu acho, formar mais técnicos com essa expertise. Da experiência da Embrapa, nós tivemos muitas situações em que não fosse a habilidade do coordenador da atividade, muitos desses projetos não teriam avançado, né? Porque as situações são muito limites, às vezes conflitantes entre o técnico e os produtores, as visões de curto, às vezes se espera resultados muito a curto prazo, e isso não é um trabalho de curto prazo, são trabalhos que envolvem bastante tempo. Então, é fundamental que nós tenhamos à frente dessa construção desse caderno de especificação técnica, pessoas que tenham a habilidade de lidar com pessoas, né? Não é algo assim, um roteiro simples, é muito da habilidade de lidar com as pessoas, situações de conflito, gestão de reuniões, enfim, uma seara bem complicada. Aqui na Embrapa nós tivemos né, o doutor Toneto, que tem, brincando, um espírito de padre, né, e paciência para poder avançar nesses conflitos. Eu insisto, né, nisso, porque de nada se consegue nessa temática de construção de cadernos de especificação técnica sem pessoas com essas habilidades. Aqui, condições e proibições de uso da IG, não vou me deter muito, né? Então, para exemplificar, os requisitos de uma indicação geográfica, por exemplo, né, há diversas discussões, como, por exemplo, os vinhos autorizados. Vai se elaborar espumantes? Não vai se elaborar espumantes? Vai se elaborar vinhos tranquilos? Não vai se elaborar? Essas discussões muitas vezes envolvem uma abordagem
técnica e econômica, eu cito, por exemplo, um trabalho recente da denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, em que houve uma definição de ficarmos somente com o produto espumante, não que não se logre naquela área, não se poderia ter uma denominação de origem para vinhos também. No entanto, a definição de espumantes se deveu não somente por ser um produto de alta qualidade elaborado aí na região, mas também como uma estratégia um pouco comercial, de focando nos espumantes, facilitar o processo também de comunicação, de apresentação mercadológica do produto junto à mídia. Então, essa conciliação também, às vezes, faz parte na construção do caderno de especificação técnica. Então, são restrições que vêm em função também de uma antecipação de como o mercado vai perceber as restrições dos produtos. É só para exemplificar. E os padrões de qualidade analítica dos vinhos também, né, normalmente se impõe uma restrição bem maior do que é estabelecido na lei do vinho, mas tem que ter todo um cuidado para que não seja demasiado restritivo a ponto de limitar o número de amostras credenciadas e aprovadas. Outros aspectos que também podem ser explorados no caderno de especificação técnica seria, por exemplo, a rotulagem, a apresentação, algumas indicações geográficas em que a própria garrafa, o shape, o formato da garrafa é estabelecido como um elemento de diferenciação. Cito, por exemplo, vinhos da Alsácia, vinhos alemães, eles estão sempre vinculados a uma garrafa de formato específico, né? Não é dado a condição livre de escolha de garrafa, né? Isso porque você entender que a apresentação da garrafa é um elemento também de reconhecimento da diferenciação daquele produto. Nesse quadro, nós podemos verificar umas diferenciações das diferentes indicações geográficas no que tange aos tipos de produtos. Por exemplo, no Vale dos Vinhedos, na indicação de procedência, nós temos autorizado vinhos brancos, rosados, tintos, espumante elaborado pelo processo Charmat, método tradicional, moscatel espumante, enfim, uma ampla diversidade de produtos, né? Já em Farroupilha, nós temos autorizado somente a elaboração de vinhos tranquilos brancos, e moscatel espumante. Por quê? Se entendeu que a indicação de procedência dessa região iria focar nesses produtos que têm, historicamente, apresentado características mais interessantes. No Vale do São Francisco, um conjunto, e como eu mencionei anteriormente, em Pinto Bandeira, na denominação, somente um produto está autorizado, que é o espumante, pelo método tradicional, em que o caderno de especificação técnica estabelece uma série também de elementos particulares. Cito, por exemplo, o tempo mínimo de envelhecimento do produto, 9 meses, surlis, quer dizer, em contato com as borras, no sentido de aportar complexidade aos produtos, e um elemento que envolve um enorme custo, isso encarece muito esse produto, mas, enfim, foi nas discussões, em comum acordo, entendido que esse caderno de especificação técnica iria acentuar elementos distintivos e de valorização comercial desses produtos. Mas nem sempre os produtores conseguem facilmente entrar em
consonância sobre esses níveis de restrição. Aqui, no caso de Pinto Bandeira, felizmente, ocorreu. Os cadernos de especificação técnica podem conter mais itens ou menos itens, conforme se dá essas discussões ao longo da construção do caderno. Então, a respeito dos tipos de vinho, muitas vezes, nas discussões, há necessidade de uma série de restrições. Então, vê-se que nos trabalhos das diferentes indicações, né, houve algumas indicações geográficas, como essa de Montebello, que nós tínhamos 33 requisitos para a indicação geográfica, e outras menos, como a indicação de procedência para dos vinhedos, o número de requisitos para a indicação de procedência era de 17. Uma é mais rigorosa do que a outra? Não, depende da especificidade dos produtos, das variedades, enfim, e das discussões e particularidades de cada indicação geográfica, o número de restrições que se aplica no caderno. Aqui não vou estender muito, né? Só aqui na denominação de origem, nós vamos assistir no futuro uma ampliação certa dessa figura de denominação de origem, muito mais do que da indicação de procedência, embora também essa vá aumentar, mas eu queria só salientar né, da definição da denominação de origem, de que as qualidades ou características se devem exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Essa definição de denominação de origem, ela impõe ao grupo de trabalho que vai fazer a redação do caderno de especificação técnica, toda uma estratégia e um senso de antecipação, né, para que você, de fato, vá lograr, né, os elementos satisfatórios e probatórios que sejam vistos pelo INPI, né, como suficientes, né, e sejam atendidos. Então, a delimitação e o nexo causal. Durante os trabalhos na Embrapa, eu tenho feito a maior parte, junto com o doutor Toneto, essa parte do nexo causal. Eu posso adiantar para vocês, é um grande desafio esse caminho inverso de pegar o produto da indicação geográfica, especificamente da DO, e atribuir as características dele aos elementos causais, seja da prática da viticultura, ou seja, da tecnologia diferenciada empregada no caderno de especificação técnica. É um trabalho muito difícil, então é muito importante que, sabedor da essência dessas definições, ou o grupo de trabalho que vai se defrontar na construção dessas indicações geográficas, pense em constituir um caderno de especificação técnica que facilite, né, lograr produtos no final em que essa vinculação seja a mais fácil possível de ser feita. Aqui eu não vou me deter muito, né? Aqui na DO Vale dos Vinhedos, a primeira denominação de origem dos vinhos do Brasil, primeiramente, a importância de estabelecer a área geográfica delimitada. Essa área foi delimitada assim, com elementos geográficos robustos, né, pela doutora Ibaneira, particularmente, em que considera elementos diferenciais importantes. Mas ainda há possibilidade, nós não temos como garantizar que um vinho produzido aqui na proximidade da bordadura da área geográfica não vai reunir características praticamente idênticas do que aqueles elaborados aqui dentro da área.
Mas, num determinado momento, tem-se que estabelecer essa fronteira, né? E é sempre também uma situação um pouco conflituosa. Às vezes, ela pode ser modificada, na própria região de Champagne, na França, ela foi modificada, né? Após avaliações técnicas de solo, clima e da tipicidade do produto fora da região, que foi verificado que era possível expandir. Mas, enfim, é um trabalho bem interessante e que também tem que se estabelecer um determinado prazo. Em algum momento, essa linha tem que ser estabelecida. E os fatores naturais e os fatores humanos, com relação aos fatores humanos, eles não são menos importantes. Às vezes, as pessoas acham que terroir é somente os fatores naturais, mas o terroir se faz com essa intersecção entre os elementos naturais e os elementos humanos, que são tão importantes para lograr o produto final quanto os fatores como o solo ou o clima. O Conselho Regulador. Essa figura do Conselho Regulador é bastante antiga, né? No Brasil se usa essa figura porque se entende que ela talvez tenha um formato mais adequado para a nossa cultura, né? E ela acabe a esse conselho regulador atentar para os aspectos de controle, né, cumprimento do caderno de especificação técnica, a defesa da indicação geográfica e a própria promoção. São bastante frentes e a gestão desse conselho regulador é fundamental e diferencia muitas vezes indicações geográficas que alcançam uma maior projeção de outras mais fracas, né? Então, também é muito importante que se faça uma atenção muito grande em termos de um conselho regulador efetivo e eficiente. Vendo o tempo, eu vou ter que acelerar alguns aspectos aqui. Nós temos às vezes não se questiona dos aspectos da indicação geográfica, o mecanismo de autocontrole, mas na experiência que nós temos feito, o autocontrole ele tem sido satisfatório para resguardar a qualidade dos produtos. O Estado brasileiro não tem condições de viabilizar economicamente estruturas para isso. O autocontrole, se bem gestionado, ele atende perfeitamente para que se consiga garantizar que o caderno de especificação técnica seja cumprido. Essa é a nossa experiência. Há variações de indicação geográfica para indicação geográfica, evidente, mas é um mecanismo, eu acho, acertado, usado aqui no Brasil. Aqui não vou me estender muito. O Conselho Regulador, é importante que ele tenha representantes também externos, né? Seja né, de instituições técnico-científicas, também do poder público municipal, enfim, que uma indicação geográfica, ela não é das vinícolas, é uma outorga que é entregue quase que a um território, e daí a legitimidade que mais pessoas participem de cuidar dessa figura da outorga da indicação geográfica. Então, o Conselho Regulador, é importante que ele tenha na sua composição pessoas externas para resguardar que aquilo efetivamente funcione a bom termo. Aqui uma foto de uma reunião do Conselho Regulador da indicação de procedência Vale dos Vinhedos. Bem rapidamente, o tempo está meio escorrendo, né? Já mencionei sobre os sistemas de controle de primeira parte, que é o autocontrole, como nós temos predominantemente aqui nas nossas indicações geográficas, mas poderia ter outros sistemas de segunda parte, né? Quando intervém uma empresa, né,
que verifica o cumprimento do caderno de especificação técnica, uma empresa externa, né? Esse não ocorre hoje no Brasil. Pode ser um sistema participativo, talvez o sistema de produção orgânica hoje de alguns pequenos produtores é um exemplo assim, mas tem uma série de desafios, funciona para alguma categoria de certificação e na área de vinhos eu acho que seria um pouco complicado. E o sistema de certificação de terceira parte, onde é contratado uma empresa como essas que trabalham para o Inemetro, que fazem certificações diversas, e essa empresa, então, externa, faria essa auditoria. Aqui é um custo alto, normalmente os produtores relutam em ter esse tipo de contratação. Passar aqui também. Eu queria só, bem rapidamente, se me permite, Kelly, entrar num aspecto que sempre me intrigou em participando das indicações geográficas, porque na fase de protótipo e depois de início, nós sempre nos defrontávamos com essa questão, como se estabelece os critérios sensoriais de aprovação dos produtos. Né? Como identificar e instruir sobre a linha de corte, ou seja, quais os produtos que devem ser autorizados a receber o selo e quais os que não devem ser autorizados a receber o selo. Essa é uma discussão que se dá né, no painel, né, pelo plano de controle estabelecido no caderno de especificação técnica, instrui sobre a análise sensorial, mas é no painel de degustação que há uma discussão em que se estabelece essa linha divisória entre o produto que reúne características para receber a indicação geográfica e aquele que não reúne. Né? É um trabalho bem interessante. Também há situações, às vezes, de conflito, né? Normais, né? Às vezes, são 7 jurados, a necessidade de maioria simples para aprovação, e muitas vezes um jurado dá como produto merecedor para receber a indicação geográfica e outro diz que não, né? Que o produto não reúne essa condição. Isso é normal, mas a gestão dessa certificação também é muito importante. Aqui um exemplo da ficha de degustação, e lá no final tem um quadradinho onde se coloca produto autorizado ou não autorizado. É ali que o degustador se defronta com a situação de aprovar ou não a amostra. As indicações geográficas são um instrumento de garantia de origem e de promoção da qualidade dos produtos. Mas o que é qualidade de um produto? Então, muitas discussões sobre o que é essa qualidade. A qualidade é a percepção dos nossos sentidos, o tato, a visão, o paladar, né, o olfato. Né? Aos poucos, a gente vai formando uma visão mais ampla sobre qualidade. A qualidade seria não somente determinada pela composição química do vinho ou de um produto qualquer, mas também os seus fatores externos, a reputação, o preço, o rótulo. Todos esses fatores externos não são menos importantes na construção da qualidade e interferem e definem a qualidade percebida. Então, as indicações geográficas, ao aportarem uma reputação, a valorizarem o preço, a qualificarem a rotulagem, elas estão, sim, também, junto com a composição, que é qualificada em função do caderno de especificação técnica, que instrui dos fatores tecnológicos, se alcançar uma maior percepção da qualidade. Então, isso é muito importante que vocês tenham esse conceito, porque ele é chave no trabalho de indicação geográfica, no conceito de qualidade, e qualidade é algo que é difícil de explicar, sim, mas está associado com o atendimento da expectativa, quem adquire esse produto, no seu todo, é algo que não é absoluto, a qualidade, não é definido pela experiência sensorial do sentido somente, ele não está somente no produto, não é algo, a qualidade está na matéria do produto, na constituição físico-química,
não é somente isso, é algo que se revela na nossa mente, na verdade. E essa revelação depende de informações e de tudo que do entorno do produto. A indicação geográfica é um elemento que interfere e pode adicionar qualidade nesse sentido de percepção ou diminuir a qualidade. Quando nós pensamos, por exemplo, na indicação geográfica da campanha, quando a Almaden se implantou em Livramento, ela fazia todo um apelo. Era o vinho do sol, mais horas do sol, e vinhos varietais. A partir de agora, você vai chamar o seu vinho pelo nome. Isso que constava na revista Veja, de 1982. Esse era o apelo comercial dos vinhos da Almaden. E hoje, em 2022, nós temos uma indicação geográfica, quer dizer, uma figura formal, oficial, né, dando essa diferenciação e essa classificação, e os vinhos da Almaden estão estão sendo certificados. Então, veja que nós avançamos muito com a figura da indicação geográfica na qualidade da apresentação dos vinhos brasileiros. Basicamente, Kelly, era isso que eu queria salientar. Desculpa a pressa em alguns tópicos aí, mas daria para se estender muito mais, mas eu acho que esses são tópicos assim, principais da minha área de atuação que eu achei importante trazer a todos vocês. Olha, Mauro, muito obrigada. A minha impressão que eu tenho é, por um lado, eu nunca tinha visto uma apresentação detalhada sobre o tema. Por outro, eu sei que a gente poderia ficar uma tarde toda falando sobre isso. É realmente um mundo, né, dentro dessa parte específica, que é a parte, digamos assim, concreta dos elementos que vão dar voz ao caderno de especificações técnicas. Então, assim, olha, perfeito, muito mais do que a gente esperava, eu te agradeço realmente. E se puderes, eu acho que dá para abrir um tempinho para perguntas, né? Com certeza. Eu acho que vale a pena. E uma aluna tinha me mandado até uma pergunta no privado, se ela não fizer no público, eu faço por ela. Mas, não sei, pessoal, até se tu quiseres compartilhar para o pessoal ver. Joyce, por favor. A Joyce é professora também na Bahia. Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia. Sim. Tudo bom? Mauro, muito obrigada pela sua apresentação. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um aspecto, como eu sou química, né? Eu fiquei na curiosidade agora, porque lá no início da apresentação, acho que tinha uns 15 minutos, você falou sobre as características do vinho em relação aos metabólicos primários e secundários, né? E aí eu fiquei pensando o seguinte, porque os metabólitos primários são aqueles relacionados com a fotossíntese, que foi isso que você disse, né? Aí vem a minha pergunta. Em locais muito ensolarados, como no Vale do São Francisco, por exemplo, a tendência é que esses vinhos sejam mais alcoólicos? Ou não? Não tem nada a ver. Sim, é importante a tua pergunta. Nós temos observado que há muitas particularidades na geografia do Brasil. Por exemplo, no Vale do São Francisco, é muito mais fácil você lograr um alto teor de grau Brix, que está vinculado aos açúcares da uva, do que na condição aqui da Serra Gaúcha. Então, os vinhos do Vale do São Francisco podem muitas vezes apresentar, né, um teor alcoólico superior. Por outro lado, eles têm outros desafios, né? A temperatura alta muitas vezes interfere no metabolismo da maturação, acelera todo o metabolismo. Então, a maturação para algumas variedades da uva, se você plantar, por exemplo, Riesling no Vale do São Francisco, a maturação vai se dar tão curta, tão rápida, que o vinho não vai ficar legal, né? Mas você planta Shiraz, por exemplo, é uma variedade que já está adaptada a essa condição de maior temperatura, ela não é prejudicada pela aceleração do metabolismo da fruta pelo calor. Então, nós pensamos que há espaço muito grande ainda para se encontrar variedades mais em sintonia com cada uma dessas áreas, né? Uhum. E explorando esses aspectos de diferença de temperatura
muitas vezes também vinculada à restrição de água. Tá certo, muito obrigada. A Larissa. Bom dia. Kelly, eu vou fazer então a minha pergunta, já que tu não me deixou em paz. Professor Mauro, na verdade eu tenho duas perguntas. A primeira é que desde ontem os professores estão falando sobre terroir. E terroir é uma palavra francesa que eu pesquisei no Google, diz que é terra, mas vocês não têm utilizado ela como terra em si, mas como um significado muito mais abrangente. Queria ver se tu poderia primeiramente explicar o que vocês querem dizer com terroir. A segunda questão é que quando uma das aulas anteriores eu fui pesquisar, acredito que era no site da Mapa, sobre potenciais IGs, tem vários tipos de frutas de mesa, como pêssegos, bergamotas, aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu verifiquei que não tem sobre uva. Obviamente, ali na região de Bento, a maioria das uvas devem ir para fazer vinhos e não são uvas de mesa. Mas várias outras regiões do Rio Grande do Sul produzem uma grande quantidade de uvas de mesa. A gente não tem nenhum potencial IG para isso, considerando que, falando até as características das uvas em si, no Rio Grande do Sul podem ter características diferentes. Ok. Com relação ao terroir, já nos grupos de vinho, a própria OIV estabeleceu que terroir tem essa dupla componente, os elementos naturais e também tecnológicos de vinificação. Então, claro que, aos olhos do consumidor, normalmente a gente dá muito mais ênfase de que o terroir seria o solo, tipo de argila, a textura do solo, a estrutura do solo, o clima, enfim, esses elementos da terra, né? Mas, na verdade, tem uma abrangência maior, o terroir envolve a habilidade, o saber fazer do local, aqueles conhecimentos construídos ao longo de décadas em função das especificidades da matéria-prima. Enfim, em champanhe, por exemplo, a arte de elaborar o champanhe é tão importante quanto o solo, que é quase que um giz de tão calcário que é, né? Há uma sintonia entre as práticas de elaboração e a composição das uvas provenientes dessas condições naturais. Os americanos tentaram usar uma expressão um pouco diferente para terroir, que eles chamam de sense of a place, o sentido de um lugar, né? Também é algo interessante, né? Que pode ser explorado. Então, o sentido de um lugar, cada lugar atribuindo um sentido e particularidades a uma matéria-prima. Também pode ser uma palavra, o sentido de lugar, como um elemento de descrição das particularidades naturais. Com relação às uvas de mesa, certamente, por exemplo, as uvas Niágara, aqui do Rio Grande do Sul, são diferentes de São Paulo, em função das particularidades do clima. Mas são diferenças não tão acentuadas. E há a possibilidade, sim, que a região de Caxias do Sul é uma grande produtora de uvas de mesa, eventualmente ter uma indicação geográfica ali. E em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, há uma produção de uvas de mesa interessante. Aí é uma questão dos produtores se organizarem e verem, né, de vantagens competitivas em construindo uma indicação geográfica. Aí eles pensaram. Era isso. Bom, muito obrigada, Mauro. Doutor Mauro, eu às vezes, né, perco a parte formal. Muito obrigada pela tua contribuição, pela tua participação, pelas respostas. A gente está ali nas 10 horas, o outro convidado já está aqui, tem essa coisa toda, né? Mas eu te agradeço muito, realmente. E eu gostaria de perguntar, porque os alunos já estão perguntando no privado, se por um acaso terias como tu disponibilizar a palestra, me encaminhando para eu disponibilizar para eles? Sim, eu posso disponibilizar, sim. Posso fazer isso segunda-feira?
Claro, não, tranquilamente, tranquilamente. É só que ela realmente ficou muito legal, né? Tá bem estruturada, traz todos os elementos técnicos, depois junta eles. Ficou muito interessante, acho que vai ajudá-los muito, né, no trabalho que eles têm que fazer. Então, te agradeceria muito, se for possível. E mais uma vez reforço, assim, que agradeço pela disponibilidade num sábado de manhã de estar aqui com a gente para poder compartilhar, né, toda a tua trajetória e todos esses conhecimentos. É uma satisfação, Kelly, e é sempre muito bom ver, né, essa ressonância que o tema da indicação geográfica está tendo, e volto a reforçar, nós queremos no Brasil uma agricultura mais diversificada, que explore mais todos esses aspectos das diferenças dos lugares, e nós podemos ter uma agricultura de muito, muito maior valor agregado do que essa atual. Sem querer criticar, né, os commodities, que também são importantes, mas nós podemos ter no espaço rural um espaço muito mais adequado para o desenvolvimento da nossa economia, e as indicações geográficas, não tenho dúvida, vão ser um elemento chave, né, se o Brasil quiser ter o espaço rural outro olhar. Com certeza, realmente. Muito obrigada mesmo, então. Fique à vontade, se por acaso quiseres ficar, ou realmente fique à vontade.